Gil, vou fazer duas em uma aqui, aproveitando. A gente tinha uma pergunta guardada do nosso canal do Instagram e eu vou juntar com uma pergunta aqui. A pergunta do Instagram não tenho para colocar na tela, mas eu vou ler aqui. O autor, Joel Richardson, parece muito sincero e defende a teoria do anticristo islâmico. O que acha? E a gente tem uma pergunta aqui. Gil, a Turquia tem alguma relação com o trono de Satanás em Apocalipse 2? E acho que, Gia, se você quiser completar um pouco essas duas com o que você tinha me adiantado, acho que a gente entra nessa polarização do mundo aí. Exato. A gente vê, Gil, E aí, falando de um pouco, não é o tema aqui, né, no sentido de falar de geopolítica, desse tipo de coisa, mas óbvio que as coisas estão amarradas, né? A gente vê o islamismo avançando na Europa há tempos, né? E, enfim, ganhando corpo, avançando, e obviamente a gente vê muitos irmãos, grande parte da igreja é perseguida em países islâmicos, né? E a gente tem o contraponto do lado de cá, que nós podemos dizer, né, no Ocidente, que é o avanço dessa pauta anti-Deus, né, anticristo, né, no aspecto de desconstruir a família, enfim. Há um choque entre essas duas realidades, né, entre essa cultura do lado de cá, né, que é a liberação, a falta de essa liberdade excessiva que desconsidera Deus e o homem é o que quiser ser, e do outro lado um avanço do islamismo, né, do mundo muçulmano, que tem uma postura muito radical, na maioria dos casos, e a igreja sendo muito perseguida por esses países, né? Eu queria que você aproveitar você aqui. É muito mais um pensamento, um pensamento meu, olhando para essa situação toda, e se você puder comentar, fica à vontade aí, tentando emendar com essas duas perguntas. Bom, associado com o pré-tribulacionismo, tinha uma corrente quase que unânime indicando que o anticristo viria de Roma, estaria envolvido com a Igreja Católica, Papa e aquelas ideias todas. Isso justamente porque nós, os sul-americanos, os norte-americanos, principalmente os norte-americanos, crendo que a Bíblia ela estaria centralizada na América, quando não é isso. Nesse tema, com respeito ao tema dos últimos tempos, nós podemos dizer, sem medo de errar, que está centralizado no Oriente Médio, né? Mas, para mostrar que, na verdade, Deus está aqui no Ocidente, não lá, e tal, sei lá o quê, então foram se criando correntes e entendimentos, né? E isso tudo começou a desmoronar nesses últimos anos para cá. Falando da primeira pergunta a respeito do Joel Richardson, eu gosto muito das ideias dele, do que ele fala, do que ele escreve. Tem algumas coisas que eu não concordo, mas são coisas assim não fundamentais, né? São particularidades quando fala um pouco de Daniel e tal, mas assim, nada que seja tão discrepante. Eu concordo absolutamente com ele, e aliás não só eu, mas creio que posso falar também da parte do Zé, do Benito, Marcos, a gente pelo menos estávamos bem unânimes em crer que o
homem da iniquidade, o anticristo, virá de um país islâmico, né? Seria um muçulmano. Eu até postei um vídeo sobre isso, eu tenho colocando algumas bases bíblicas, né? Falando de Naum, falando mesmo de Daniel. Em Daniel 9, quando fala das 70 semanas, tem um versículo lá que até o pessoal mencionava como sendo a Igreja Católica, como sendo Roma, justamente por causa desse versículo. Daniel 9, 26, fala assim: depois das 62 semanas será morto, ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será no dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolação são determinadas. Aqui eu creio que está falando do ano 70, quando realmente, após a morte de Jesus, né? Foi perto do ano 32, 33, 31, a gente não sabe bem. No ano 70, 69, 70, então Roma destruiu a cidade, destruiu o templo, né? Aí não ficou pedra lá também sobre pedra, até hoje, né? O templo foi destruído. Mas apesar do exército ser romano, e aí o povo então pensar que o anticristo vem de Roma, aqui não está falando o exército, aqui está falando o povo. E o povo aqui tem a ver com etnia. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Quando você vai ler Flávio Joséfo, o que ele escreve nos seus livros, e ele comenta que esse exército romano ele era formado por várias legiões, e todas essas legiões eram de povos árabes, que ficavam ao redor de Israel. Lógico, para invadir Israel não ia trazer gente do outro lado do mundo para vir ali, ele uniu duas coisas, pegou árabes que estavam em volta de Jerusalém, né? Em volta de Israel, né? Povos ali perto de Israel, Turquia principalmente, e esses árabes que já odiavam os judeus. Então, uniu o útil ao agradável. Então, o povo que destruiu a cidade foi o povo árabe, que hoje eles todos são muçulmanos. Então, por isso eu penso, essa é uma indicação, para mim é uma indicação, mas tem outros versículos que também demonstram que pode vir de lá. Um deles é justamente esse de Apocalipse 2, que fala do trono, né, de Satanás, que quando se lança, né, as cartas, né, para as igrejas da Ásia, e fala em 2:13, conheço o lugar, que seria a igreja em Pérgamo, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Pérgamo é uma cidade da Turquia, né? Então, eu creio sim, há indicações de que pode realmente vir daquele lado lá, né? Está ao norte de Israel, né? E se fala muito do mal que vem do norte, tem várias outras passagens, isso demandaria uma palavra específica sobre isso, mas isso ainda está no campo da especulação, né?